o exercício número 19, tá bom? O 19, eu vou fazer a leitura dele aqui, eu quero que vocês falem quais que são as entradas, qual que é o processamento e qual que é a saída, tá? Então, desenvolver um programa que leia 3 números. Vamos aqui. Se o primeiro for positivo, imprimir o seu dobro. Caso contrário, imprimir o seu triplo. Se o segundo número for maior que 10 e menor que 100, imprimir a mensagem intervalo permitido. E se o terceiro número for menor do que o segundo, calcular e imprimir a diferença entre eles. Número 3 menos número 2. Caso contrário, imprimir o terceiro número adicionado de 1. Fala para mim, quais são as entradas, qual que é o processamento, ou os processamentos e a saída? Vai entrar 3 números, então 3 Uhum. variáveis diferentes de números. O primeiro processamento vai analisar o primeiro número. Se for positivo, ele vai dar o dobro. Se for negativo, vai dar o triplo. Uhum. Ele vai analisar o segundo número. Se esse número for maior que 10 ou menor que 100, ou seja, estiver entre 10 e 100, vai ter que ser impresso uma mensagem falando intervalo permitido. E o terceiro processamento será que ele vai analisar o terceiro número. Ele vai, se o segundo número for maior, se o terceiro número for maior que o segundo, ele vai calcular a diferença entre eles. E Menor, se tá? não for, terceiro número mais um. Beleza, é se for menor, tá bom? Se for maior. Então, Desculpa. não, tranquilo. Então, gente, olha só, nós temos 3 processamentos e pode ser que o programa tenha 3 saídas. Dependendo das condições, ele pode ter 2 saídas só, tá bom? Então, é normal chegar em problemas para serem resolvidos, gente, que tem vários itens, sub-itens ali. O que a gente tem que fazer normalmente? Eu recomendo sempre, tá? Pegar o problema e dividir em partes menores, né? Ou então, como fala na química, na física, né, em partes atômicas, ou seja, algo que seja indivisível. Quando o enunciado deste é mais complexo, o que eu faço normalmente? Eu copio ele aqui, bem aqui no... Deixa isso aqui e divido ele, ó, em partes, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui as entradas. Botei, ó, na entrada, 3 números. Tá bom? Qual que é o meu processamento? Que o menino falou bem ali, ó. Então, eu tenho 3 processamentos, tá? Então, eu vou pegar os processamentos aqui. E vou separar eles, tá, gente? Literalmente, ó. Como se fosse aqueles probleminhas de física, tá bom? E... Tá, aqui tá o primeiro. O segundo processamento. E aqui ainda no primeiro, ó, eu posso dividir, se quiser, até em partes menores, ó. Só tem um, tá fácil. E, ó, caso contrário. Então, fazendo isso, ó, fica mais fácil eu poder entender qual que é o processamento aqui já está embutido, ó, processamento barra saída. Tá? Então, os exercícios que vocês tinham feito antes, normalmente tinham só um processamento. Esse aqui, ó, já tem vários processamentos e várias saídas diferentes. É importante você mapear isso aí, porque uma das falhas que os alunos têm em lógica de programação é querer resolver tudo ao mesmo tempo. Tudo de uma vez só, numa pancada só. Gente, não tem como fazer isso. Não tem como fazer. Porque senão você começa a resolver o segundo ali, processamento, não fez nem o primeiro ainda, você quer resolver o terceiro, tá tudo enrolado. Então vamos separar por partes, tá? Então esse exercício aqui eu tenho 3 partes de processamento, 3 saídas, e pode ser que eu tenha 3 saídas ou 2 saídas, dependendo dos valores de entrada. Feito isso, eu vou abrir o algoritmo aqui.
poder simular esse caso, tá? Então, vamos lá. Inicializando aqui, eu vou declarar 3 variáveis, tá? Vou definir 3 variáveis. Uma chamada valor 1, do tipo inteiro. Eu vou criar uma segunda aqui, chamada valor 2. Criar até a valor 3, ó, juntos, tá? Em vez de fazer caixinhas separadas, eu podia criar valor 2 e valor 3 juntos. Mas vou fazer separado. Se fosse junto, como que seria a sintaxe? É conteúdo separado por vírgula. Valor 3. Tá bom? Isso aqui funciona também. Aí fica 2 variáveis. Uma chamada valor 2 e outra valor 3. Para fins de didática, eu prefiro sempre fazer separado. Não só didática, mas ter entendimento do código. No meu dia a dia eu faço separado. Agora eu vou fazer a entrada dos dados, a mensagem para o usuário. Saída. O valor 1. Vou guardar o valor 1. Vou capturar a entrada do usuário aonde? Vou guardar em valor 1. No teclado eu guardei em valor 1. E agora eu tenho que fazer o valor 2 e o valor 3. Vou Ctrl V aqui. Outro aqui. Fica mais rápido. Acredito eu que já estejam tranquilos, tá? Porque eu estou fazendo um pouco mais rápido, que o que importa para nós ali é o nosso recheio. Só do processamento. Cuidado quando for dar Ctrl C, Ctrl V, não esqueça de mudar os valores, viu, gente? Não bagunça tudo sua vida. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Professor, eu perguntar um negócio pro senhor. Vamos supor, nesse código é um código curto, é um fluxograma pequeno. Mas vamos supor que eu vou fazer um código grande. Você acha que eu devo pôr, tipo, variável e já atribuir a ela por exemplo, ali, ó, inteiro valor 1. Já pôr a saída valor 1 e guardar o valor? Ou fazer como o senhor fez? Pôr as variáveis primeiro e depois atribuir a elas? Tanto faz. É que tem algumas linguagens de programação, como o Delphi e o COBOL, por exemplo, que eles não permitem isso. Ele é obrigatório você declarar todas as variáveis no começo do programa. O C Sharp não, você pode declarar em qualquer parte. Agora, algumas linguagens só permitem que as variáveis sejam criadas no começo, entendeu? Entendi isso. Mas aí tanto faz, tá? Aí eu não vejo restrição a isso. Você vai ver que mais pra frente, esse programa aqui, eu vou criar algumas variáveis lá no meio do fluxo. Porque eu vou fazendo por partes, tá? Mas não tem problema algum. Você criar no começo ou no fim, para mim tanto faz. Eu tenho uma seguinte máxima. Eu só crio a variável quando necessário. Então, eu criei no começo do programa essas 3 variáveis porque eu preciso delas. Como o Flow Algoritmo permite que eu crie em qualquer lugar, então eu vou criando sob demanda. Tá bom? Entendi, professor, entendi. Obrigado. Igual, o processamento em si dele, ó, vai ser um exemplo disso já, quer ver? Ó? Olha a primeira condição aqui. Se o primeiro for positivo, imprimir o seu dobro. Caso contrário, imprimir o triplo. Tá bom? Então, gente, o que eu tenho que fazer aqui agora, já que eu tenho os 3 valores de entrada? O processamento para definir se é dobro, se é positivo. E como que eu E faço daí, isso? aí o senhor põe aquele negócio lá que forma diamante. Losango aqui, né? Alternativa, Isso, né? losango. Beleza. Então, ó, qual que é a condição que eu tenho que colocar aqui? Vou voltar aqui para o enunciado, né? Qual que é o primeiro processamento? Se o primeiro for positivo, certo? Então, qual que é a primeira variável? Qual que é a variável que guarda o primeiro valor que o usuário digitou? Valor 1. Valor 1. Valor 1. Então, se o valor 1 for maior do que 0, ele vai fazer alguma ação, certo? Correto. Aqui, gente, eu tenho várias formas de abordar, tá? Eu vou fazer uma forma aqui um pouco diferente do que eu fiz no modelo que eu vou subir para vocês, que eu fiz para vocês, tá? Eu vou criar aqui uma variável, agora sim, eu vou criar uma variável antes da inicialização. Vou definir aqui, chamada processamento 1. Porque ela vai ser, ó, desse
primeiro processamento. Tá? Então, se o valor 1 for maior do que 0, ele é positivo, vai imprimir o quê? O dobro. E o que eu tenho que fazer aqui, então, no bracinho do verdadeiro? Atribuição. Atribuição do que com quem? Vai colocar o processamento 1. Qual que é a expressão que eu vou usar? Vezes 2. Valor 1 vezes 2. Ô, professor, caso faça, tipo assim, crie aquele negocinho ali para colocar o processamento, faça um de cada lado, fica muita coisa, né? É melhor deixar só um em cima. Pode fazer, não tem problema nenhum. Só que se você fizer um de cada lado, qual que é a questão? Você vai ter que colocar duas saídas. Aqui, uma saída para o lado falso, outra para o verdadeiro. Porque a variável, como é que funciona o ciclo de vida da variável? Se eu declarar a variável aqui dentro, ó, do lado do verdadeiro, né? Em vez de estar aqui fora. Se ela estivesse aqui, se ela estivesse nesse cenário aqui, ó, que é bem mais fácil. Ela só existiria até o fim do verdadeiro. Aqui fora, ela não existiria. Mas como eu declarei ela antes, então depois que finalizar o fluxo aqui de condição, ela continua existindo, entendeu? Beleza. Então, ó, se for verdadeiro, positivo, imprimir o dobro. E se for falso, vai imprimir o quê? Triplo, né? Qual que é a continha que eu tenho que fazer aqui? Você vai fazer a atribuição, né? Uhum. Aí você vai pegar o... Como é que fala? O processamento lá. Processamento 1. Isso. Recebe quem? É o valor 1 dividido por... dividido não, vezes 3. Vezes 3. Então, ó, processamento recebe valor 1 vezes 3. Se for verdadeiro, vai ser processamento 1 recebe valor 1 vezes 2, que é o dobro. Se não, se for falso, vezes 3. E agora aqui, ó, eu vou escrever a saída. Vou colocar entre aspas aqui, ó, processamento 1. Processamento 1 é uma comercial aqui e a minha variável. Então, repetindo, tá? Se eu tivesse declarado a variável processamento 1 dentro dos bracinhos, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar cada caixinha aqui e repetir ela dentro do braço. Tem outras formas de fazer? Tem. Eu poderia imprimir direto aqui, sem fazer uma variável auxiliar, chamada processamento 1, eu poderia imprimir direto o resultado da conta, tá? Se eu não me engano, eu acho que eu uso até assim, ó, lá no exemplo que eu mandei para vocês, quer ver? Se eu não me engano, tá? Como que eu mandei para vocês? Não, esse aqui é o 18, é o 19. Ah, não, chamei de resultado 1. Tá bom. Beleza. Eu vou até fazer uma troca aqui, tá? Para facilitar o entendimento de vocês. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar duas caixinhas separadas para não bagunçar muito a mente de vocês. Aqui, ó. Eu deixei depois da continha, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, vai imprimir processamento 1 e a saída dele, tá? Por que eu coloquei esse texto fixo aqui? Porque vai ter múltiplas saídas no programa, tá bom? Para não confundir a mente de vocês. Vamos testar isso aqui? Isso aqui é uma outra parte importante. Se o exercício tem 3 partes de processamento, eu não preciso, gente, esperar terminar todo o programa para testar ele. Tá pronto um pedacinho, eu vou e já testo. Porque os alunos têm hábito também de testar só no final. Aí bagunça tudo, você não sabe o que está acontecendo. Vamos garantir o funcionamento dele? Então, se eu executar aqui, sem teste mesmo por enquanto, tá? Qual o valor que eu tenho que colocar aqui no... Deixa eu
Colocando do lado do outro, fica mais fácil. O valor que eu tenho que colocar no meu valor 1 para que eu possa correr o caminho verdadeiro. E qual que vai ser o valor de saída? Um valor positivo. Uhum. Então, se eu colocar aqui, 5. Aí pediu o valor 2 e 3, né? Não estou executando com eles ainda. Então, 5. 5 é maior que 0? Sim. Se 5 for maior que 0, vai imprimir o dobro de 5, que no caso é 10. Vou colocar um valor negativo agora, menos 2. Vou ignorar o 2 e o 3 por enquanto. Aí deu menos 2 vezes 3, vai dar quanto? Menos 6, que é o triplo dele. Tá bom? Então, por isso que eu coloquei, ó, processamento 1, para imprimir aqui a caixinha dele e para imprimir o valor, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu? Quer que explique novamente? Não? Professor, eu entendi, mas eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Quando eu montei o fluxo, eu acho que eu já sei quais são os riscos, mas eu queria confirmar. Na hora de fazer a saída, eu não criei, na verdade, uma variável para fazer a conta. Eu já fiz a conta na saída. E isso é ruim? Isso é ruim? Isso é bom? Eu posso? Pode. Não, fica à vontade. Você fez isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou replicar o que você fez aqui. Eu tô imaginando o que você fez, né? Você pegou a saída, certo? Eu vou simular o que você fez aqui, tá? Você fez isso daqui, saída. Aliás, o valor 1 vezes 2, certo? É. Você tirou até isso aqui, né? Assim, né? É isso mesmo. Tá. O que acontece? Não é errado, tá? Não vou classificar como errado. Eu só não uso isso porque como boa prática para fins de desenvolvimento. Porque senão você coloca um código direto para fins de manutenção, isso é pior, porque você pode mexer em código e você pode ter que fazer a manutenção do código e esquecer uma certa parte. Eu acho que na hora de entender também, isso fica bem difícil. E lembrando que nós estamos aqui em sala de aula em um ambiente controlado, né? Eu sei que todo mundo está cansado já aqui, já à noite, né? Mas querendo ou não, você não tem aquela cobrança do dia a dia, você não está cansado, você não está com a mente cansada, deu uma pausa, né? Entre o serviço e a chegada aqui. Então a chance de você errar é muito maior. Eu prefiro sempre colocar bem detalhado, independente de ser aula ou não, tá? Mas eu jamais vou dar, nem posso, né? Dar um exercício como errado, porque fez dessa forma direta, tá bom? Não tem problema algum. Eu não sei se comentei com vocês, acho que eu comentei. Eu tinha um professor na faculdade que fazia uns desafios desse, né? Não, qual código tem menos linha, né? Gente, isso aí não faz muito sentido. Antigamente, né, poderia ser que a performance melhorava um pouquinho, mas hoje os computadores são muito rápidos. Não há essa necessidade. E não necessariamente poucas linhas quer dizer que o código vai estar melhor, tá bom? Isso não é necessariamente não julga a eficiência do código. Mas não tem problema em fazer. Pode ficar tranquilo, tá? Beleza, obrigado, professor. Eu só recomendo, tá? Já passa a pergunta, só recomendo esse exercício, especificamente esse que tem 3 processamentos, você colocar só uma legenda para diferenciar o que é um processamento do outro, tá? Pode falar. Eu geralmente eu aleatorizo mais para testar todos os pontos e tipo, saber pelo menos cada um. Então, sei lá, eu tenho que fazer uma atividade que tem 3 exercícios parecidos. Todo o número digitado pelo usuário, multiplica o número digitado pelo usuário e divide o número digitado pelo usuário. Eu tento fazer cada um de uma forma, mas para aprender cada forma, sabe? Por exemplo. Sim, não, tranquilo. Quanto a isso, não tem problema. É que daqui a pouco vocês vão ter que definir meio que uma linha mestra, né, na hora de seguir, né? Mas quanto a isso, não, gente, não tem rosco, não. E vocês acham que eu já não usei dessa forma direta? Lógico que eu já usei. Tem situações do dia a dia que eu, às vezes, posso ter que usar. É um código rápido, não é um código permanente ali. Pode ser, eu não fecho as portas, não, gente. Nesse ponto, é zero preconceito. O que vier, a gente faz. Obrigada, professor. Nada.
Mas eu tava falando no mudo aquela hora, eu coloquei uma legenda assim, Tá antes bom. do processamento. Legal. Coloca mesmo, porque senão você vai acabar confundindo, ó, Débora. Nossa, aí é triste, viu? Aí você acha que deu errado, deu certo, ou vice-versa, né? Aí dá vontade de chorar. Não, mas você tá certo. Para manutenção, depois, se eu precisar mudar alguma coisa, eu vou ter que ficar procurando, né, o que aconteceu no meio do programa, entender o programa é pior. Ou para que sua santa mãezinha ou a minha santa mãezinha não sejam xingadas, né, por outra pessoa, porque normalmente um código ele é dado manutenção por outra pessoa, não é por você. Então a gente tem que pensar nisso também, a continuidade do código. Isso são itens que, infelizmente, tá, na parte acadêmica, são pouco explorados. Mas a gente tem que pensar nisso. Outra pessoa pode pegar meu código e já pensou o que pode acontecer, tá, gente? A gente está de férias, alguém ligar para a gente, você pode pensar, nossa, que legal, isso é importante. É nada, filho. O negócio é bom quando anda com você ou sem você. Isso dá mais valor para o seu serviço do que se tivesse a sua ilustre presença ali. Espero ter respondido isso. Quem tiver pergunta pode interromper, viu, gente? Segundo processamento. Se o segundo número for maior que 10 e menor que 100, imprimir a mensagem em intervalo permitido. Eu vou fazer aqui, no algoritmo, uma forma que é mais manual, tá? Tem uma forma de fazer que usa menos recursos, mas eu vou deixar para explorar no C#. Então, gente, encerrei o processamento aqui. Você pode criar livremente alguns recursos, tá? Para poder diferenciar uma saída da outra. Eu vou criar aqui um conjunto de tracinhos para ficar melhor a leitura, tá bom? E aí eu vou colocar agora essa condição. Como que eu monto ela, gente? Se o segundo número for maior que 10 e menor que 100. Observe que eu tenho um operador lógico aqui chamado e. Quer dizer o quê? Ambas as condições têm que estar satisfeitas. Tá? Então, se um número for maior que 10 e menor que 100, ele está válido. Fala uma coisa para mim, vou jogar uns valores aqui, vocês vão respondendo para mim, tá? Número 50. 50 é maior que 10? Sim. É menor do que 100? Sim. Então tá válido, ó. E se eu colocar 1000? 1000 é maior que 10? Sim. Sim. É menor que 100? Não. 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 Então, ó, ele despreza esse item. Vocês estão vendo arquitetura de computadores já, né? Acredito. Isso mesmo, arquitetura. E você vê muito questão de lógica booleana lá, né? E aí tem um outro operador lógico que eu posso usar, que aí sim o 1000 caberia, que é o operador OU. Se fosse o OU ali em vez do E. 1000 é maior que 10? É. Aí vem o OU. Ou menor que 100? Não. Só que como já atendeu o primeiro aqui, maior que 10, como é operador ou então na física, né, lá na parte de elétrica, ou sinalzinho de mais, né? Então, nesse caso, ele é válido a condição. Mas como eu estou usando o E, eu tenho que satisfazer ambas as condições. Então, eu vou fazer o que aqui no meu fluxograma? Vou colocar uma alternativa. Eu vou até inverter aqui, gente, para ficar melhor. Eu vou colocar a saída do processamento 1 aqui em cima, tá? É bom que delimita para a gente poder ver onde começa e onde termina. E vou colocar do valor 2, ó. Processamento 1, processamento 2. Muito bem. Qual variável que eu vou usar aqui, gente? E qual condição que eu vou usar? N2 maior que 10 e N2 menor que 100. Então, valor 2, que chama valor 2, cara, coloquei esse nome. Valor 2 maior que 10. Aqui eu vou usar um modo um pouquinho mais longo, tá bom? Não vou usar o E comercial aqui junto. Se o valor 2 for maior que 10, o que eu tenho que verificar agora se ele for maior que 10? Se for verdadeira condição. Qual que é a segunda condição que eu tenho aqui? Se o valor 2 é menor que 100, né? Então, ó, se o valor 2 for menor do que 100, se for verdadeira a primeira condição e verdadeira a segunda condição, ele vai imprimir qual mensagem? Intervalo permitido. Ah, professor, o que é isso? Esse aqui é só um simulacro, tá? Que eu estou fazendo de um código qualquer. Vamos supor que a regrinha fosse essa.
Então, se ambas as condições forem verdadeiras, ó, se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, ele vai escrever intervalo. Tá bom? Aí você pode pensar, professor, por que aqui você fez direto, intervalo permitido, a saída, né? Em vez de criar uma variável auxiliar, e aqui você criou uma variável auxiliar. É simples, gente, porque aqui, ó, eu vou ter só um lado saindo. Se eu falasse, olha, se o valor 2 for menor do que 10, escrevo valor 2 menor que 10. Se for menor que 100, valor 2 menor que 100. Se não, valor 2 maior que 100. Se eu criasse várias condições, eu poderia usar uma variável auxiliar. No caso aqui, é só uma saída. Então, eu já escrevi aqui intervalo permitido. Tá bom? Alguma dúvida? Posso testar? Sim. Então tá. Então, ó, testando aqui, eu vou ter, ó, valor 1. Vou colocar um valor abaixo de 10, tá? 5. Opa, caramba. O valor 2 que eu vou testar, desculpa. Então, o valor 2, tá? O valor 2 qual é o centro dele, que é o 5. 5 é menor do que é maior do que 10? Não. Não, 5 não é maior que 10. Viajei aqui. Não, de boa. Então, ó, ele ignora o processamento. Então, eu vou colocar um valor maior que 10. Só que eu vou colocar o valor 200. Caramba, eu sempre confundo, peraí. Peraí. Deixa eu só executar de novo. Valor 1, ignora ele. Valor 2, 200. Aí saiu branco também, ó. Por quê? 200 é maior que 10? Sim. 200 é menor que 100? Não. Então vai acontecer o quê? Imprimir nada. Então eu tenho que colocar um valor para caber no intervalo aqui. Eu vou eleger o número 50, tá? Intervalo permitido. Por quê? 50 é maior que 10? Sim. 50 é menor do que 100? Sim. Intervalo permitido. Beleza, gente? Uma dúvida aqui? Não. Não? Tem uma outra forma de fazer, deixa eu só mostrar rapidinho, já volto essa aqui, tá? Que seria eu fazer os dois, usando o E comercial. Se o valor 2 for maior que 10, tem o EE, que é o E comercial, ou a expressão em inglês, que é o AND, tá? Isso é específico do flow algoritmo. Se o valor 2 for maior que 10 e o valor 2 menor do que 100, qual que é a regra mesmo? Deixa eu ver aqui. Menor que 100, isso mesmo. Olha lá, ele escreveu na saída. Intervalo permitido. Vou colocar 50, ó. Intervalo permitido. Se eu colocar 300, valor 2, não saiu nada. Só que essa parte aqui eu vou deixar para explorar quando for linguagem de programação, tá bom? Aqui no Flow Algorithm, entendimento de lógica, você pode fazer dessa forma aqui. E fala uma coisa para mim, gente. Se eu colocar 100 ali, vai sair quanto de saída no valor 2 se eu colocar 100? Intervalo permitido? Lê direita aí, ó. Se eu colocar 100, eu vou fazer o passo a passo aqui. 100 é maior que 10? Não, 100 não é maior que 100. Calma, vocês estão muito precoces. Calma aí. 100 é maior que 10? Sim. 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 Aí vem aqui a condição. 100 é menor que 100? Não. Não. Aí ele vem pra cá. Eu peguei o 100 de sacanagem, literalmente, porque é o seguinte. É normal quando você está trabalhando com laço, né? Você vê o valor extremo e achar que ele está dentro do laço. Então isso vai depender do que está no enunciado. Se eu falar no enunciado, olha, o valor tem que ser menor ou igual a 100. Aí sim o 100 estaria dentro. Caso contrário, não. O maior, o menor igual ou maior igual é feito dessa forma, igual na matemática. Tá bom? E agora? Vamos fazer o último agora, que é o processamento 3, né? É um pouquinho complexo. Então vamos colocar aqui.
uma saída para o usuário. Processamento 3, tá? E eu vou colocar, ó, eu vou olhar as condições que estão pedindo lá. Vou criar uma variável aqui, sim, ó, chamada processamento 3, para me auxiliar, tá? E agora eu vou ver as condições aqui dadas. Se o terceiro número for menor que o segundo, calcular e imprimir a diferença entre eles. Até fala aqui, ó, número 3 menos número 2. Caso contrário, imprimir o terceiro número adicionado de 1. Então, eu vou pegar literalmente o que está escrito lá. Se o terceiro número, que chama valor 3, for menor do que valor 2, o que eu vou acordar no processamento? Eu vou atribuir aqui, ó. Processamento 3 recebe quem? Valor 3 menos valor 2. Imprimir o terceiro número adicionado de 1. Como que eu faço isso, gente, aqui, no processamento 3? Como o senhor repete, por favor? Como que eu faço agora o caso contrário aqui, ó? Caso contrário, imprimir o terceiro número adicionado de 1. Processamento 3 vai receber quem? Valor 3. Valor 3 mais 1. É mais fácil que vocês imaginam, tá? O texto assusta um pouco. Ô, professor, Pode falar. Tipo, que nem eu vou fazer alguns códigos que nem eu tô fazendo ali para aula de código de programação. Quando tem assim, eu geralmente gosto de, sei lá, ponho, no caso que o senhor fez ali, valor 3 espaço mais espaço 1. Tem alguma diferença? Pode ter algum problema, nem? Você está falando o seguinte, você faz dessa forma aqui, ó. Deixa eu juntar aqui tudo, né? Eu ponho mais passado para não, sei lá, no meu ponto de vista causa menos confusão, não fica tudo aglomerado. Mas você diz aqui, né? Peraí, deu uma travada. Você diz aqui, né? Nessa parte aqui que está selecionado? Sim. Então, eu também faço passado, ó. Eu também uso passado. É que não dá para perceber aqui, porque tá na caixa de texto, né? Eu prefiro sempre usar esse passado, porque facilita a leitura. Não, entendo. Mas não afeta nada em nenhum código, né? Nada. Nadinha de nada. Só que eu faço passado justamente para que não corra o risco de eu ler errado, entendeu? Fica bem mais legível, não fica aquele negócio tudo amontoado. Às Tem vezes, quando o nome da gente variável já pode falar. que às vezes a variável, quando vai letra e número, já ficou ruim de ler para mim. Não, para mim também. Tem pessoas que gostam de fazer tudo grudado, né? Eu não gosto. Para mim, quanto mais espaçado, melhor. Tá bom? E agora, só vou fazer o quê? Imprimir a saída 3, ó. Do processamento 3. A minha variável, como que ela chama. Se eu for executar isso aqui, ó, fala uma coisa para mim. Vai cair no bracinho do positivo aqui, ó, do verdadeiro, tá? Na condição 3, tá bom? Esquece a 1 e a 2. Que valor que eu tenho que colocar aqui, pro valor 1 e pro valor 2, para cair nessa condição aqui, ó, do verdadeiro, que está selecionado. Qual que é a regrinha para cair aqui, gente? Teria que o valor 3 ser menor que o valor 2, não é isso? Isso aí, mas agora eu quero valores. Vamos lá. Valores, tá. Uma coisa é falar regra, outra coisa é falar valor, né? O valor 3 ser 5 e o valor 2 ser 10, por exemplo. Então tá, então, ó, vamos colocar então. O valor 3 tem que ser menor do que o valor 3. Então, o valor 2, você comentou 10, certo? Sim. E o valor 3, 5. Vamos ver a condição aqui? Se eu não entendi errado. Então, ó, quanto que foi o valor 2? Se eu só pegar, aumentar aqui. Peraí. O valor 2, ó,
O valor 3 foi 5. 5 é menor do que 10? Sim. Se 5 for menor que 10, ele vai pegar o valor 3, que é 5, e vai subtrair de 10. Vai ficar menos 5. Então bateu, tá vendo? E agora eu vou inverter, tá? Vou colocar agora 5 no valor 2 e 10 no valor 3. O que aconteceu? Ó? O valor 3 é 10. 10 é menor que 5? 10 é menor que 5, gente? Não. Não. Então é falso. O que ele vai fazer então? Vai pegar o valor 3, que é 10, vai somar 1, e vai 10 mais 1 dá 11, que está aqui embaixo. Tudo bem? Por que eu tô forçando com vocês algumas situações aqui que você vê que a gente confunde mesmo, tá, gente? Tem que colocar uma separaçãozinha aqui, peraí. Pronto. A gente confunde mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? A importância dos testes. Tá? Porque, gente, confunde mesmo. Eu tô falando aqui, vocês passaram, fizeram ensino médio, vestibular, tal. Aqui não fizeram vestibular, beleza, mas vocês sabem resolver uma fórmula, só perguntar, gente, 1 é menor que 10, 1 é maior que 10, é claro que vocês sabem. Mas quando entra no contexto de programação, a nossa mente é limitada, pessoal. Acaba confundindo. Então, o teste, ele vem ali para nos ajudar a garantir que o código está funcionando, tá bom? Eu não estou falando aqui que vocês vão fazer as coisas sem pensar, né? Ah, vai no automático. Não, não é isso. Eu só estou querendo mostrar para vocês que como é fácil, facinho a gente errar esse tipo de exercício. Professor, eu, por exemplo, é um negócio muito bobo. Tipo, eu faço que nem nesse exercício, eu faria tudo fácil para mim. Mas ia chegar na hora menor, eu ia confundir. Exato. Até hoje, eu sei qual que é maior, qual que é menor, mas eu sempre confundo os dois. Sim. Acontece, viu? A minha esposa também teve essa dificuldade quando foi fazer a faculdade de pedagogia. Isso acontece. E essa, não vou por dificuldade, tá? Essa falta de prática com esses elementos, você está no dia a dia da programação lá, uma decisão que você toma errado, né? Você pode colocar todo o código em risco. Por isso que o teste ele é tão importante, que vai garantir que aquilo que você fez está de acordo. Beleza? Vamos testar aqui, gente? Então, valor 1, ó, 0. Valor 2, menos 10. E valor 3, 50. Então, tem que dar quanto? Ó? O resultado 1, chamei de processamento 1 aqui, 0. O 2, nada. E o 3, 51. Se eu for executar agora 10, 5 e menos 30, tem que dar 20, nada no processamento 2, e no 3, menos 35. E por fim, 0, 15 e 0, tem que dar o processamento 1, 0, o 2, intervalo permitido, que é o 15, né? E o 3, menos 15. Quem fez diferente? Quer comentar o que fez? Quem tá vivo ainda aí? Professor, você vai fazer o próximo com 20 ou não? Eu vou, daqui a pouquinho. Ah, então tá. Tá bom? Eu vou fazer. Eu só vou dar um tempinho para vocês respirarem aí, tomar água, secar as lágrimas, eu já faço ele. Eu vou fazer assim. Por causa do código E no 20 vai ter o código OU, né? Ah, tá bom, Vou beleza. tirar dúvida no 20, tá? Obrigada. Mas se você quiser tirar dúvida, só deixa eu mandar o print aqui, interromper a gravação, você já tira a dúvida. Fica sofrendo, não. Peraí, deixa eu só mandar por partes aqui, porque esse aqui é grande esse exercício. Eu vou mandar reduzido assim, mas quando você der o zoom, aí na sua máquina, no seu celular, você consegue ver, tá bom? Esse daqui é o número 19. Vou parar a gravação do 19, depois eu volto no 20, tá?